perfeitamente o que o Tite quis dizer sobre a pressão emburrecer, né? É de você estar sob pressão e tomar decisões equivocadas, tal. Só a Tite. Não leva a mão não, mas não vai passar, não vai passar. A parte da pressão, a pressão por vezes emburrece a gente. Mas o Cruzeiro ganhou a China Azul aqui no programa, mesmo assim, quer a demissão do Tite. Ninguém concorda com o trabalho dele, brigou com o filho, os dois brigaram ali na beira do campo. Em relação à manutenção de técnicos cara, isso aí é muito da convicção do trabalho, do dia a dia, das pessoas que comandam. Toda a minha trajetória ela foi assim, é mais no acreditar. Não vou falar da minha história, ou de quantos problemas eu tive para a conquista, porque a gente sabe que o futebol ele tem disso. De uma coisa certa, quando o trabalho ele tem continuidade, a possibilidade de sucesso ele é maior. Isso eu tenho. E ela é principalmente em relação aos atletas também. Então, o Cruzeiro fez a coisa certa da manutenção dos seus principais atletas. Isso eu tenho de uma forma inquestionável. Mesmo com os resultados negativos, uma oscilação que ela acontece no início de temporada, que tem 31 dias, eu acho que nós estamos... me alongando a parte física, a parte técnica individual, a parte mental, a parte da pressão. A pressão, por vezes, emburrece a gente. A gente acaba tomando decisões erradas quando estamos excessivamente pressionados. Uma autopressão. Ela emburrece, a gente toma decisões erradas. Por isso da lucidez e da importância do jogo de hoje. Eu demorei demais, estava ali alimentando os bichos, voltei à coletiva, que eu perdi a coletiva, acabei de ver agora e entendi perfeitamente o que o Tite quis dizer sobre a pressão emburrecer, né? É de você estar sob pressão e tomar decisões equivocadas, tal. Só a Tite. Não leva a mão não, mas não vai passar, não vai passar. A pressão tende a subir cada vez mais. Porque é o seguinte, Campeonato Mineiro tem pressão, porque o adversário pode completar 7 títulos. Então tem a pressão de você interromper essa sequência. Depois Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, e a pressão vai ser muito maior. O Tite falou na coletiva também sobre preocupar com o desempenho. É claro, tem que preocupar, até porque com bom desempenho você fica mais próximo de vencer os jogos. Só que sem vitórias, a garapa azeda mesmo. No final das contas, são os resultados que mantêm o processo, gente. Não adianta, não adianta. Então, ganhar como aconteceu hoje é que gera confiança. Com confiança, os caras ficam com a perna mais leve, e aí com confiança e a perna mais leve, a coisa melhora. Isso é meio óbvio, sabe? Só que, por exemplo, como o Cruzeiro tem dois jogos e 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, essa vitória de hoje passa a não ter peso nenhum se perder pro Mirassol. E os caras meteram um time em reserva lá pelo estadual, porque eles querem mesmo, é o Campeonato Brasileiro de novo, sabe? Agora, por aqui, o Cruzeiro precisou usar força máxima no Campeonato Estadual, e isso desgasta pro brasileiro, gente. Então, contra o Mirassol vai ser embaçado, principalmente pela questão física. Lá em São Paulo também não para de chover, não. Estado todo, de ponta a ponta. Cruzeiro fez um grande jogo? Não achei, sabe? Mas com o mínimo de organização defensiva, sofreu bem menos que nos jogos anteriores. Ô, gente, o América chegou lá pelos 30 do segundo tempo, mais ou menos, né? Então foi um Cruzeiro mais objetivo? Foi. Teve uma produção absurda? Não, mas ganhou o jogo. E isso é que gera confiança. Ganhou o jogo por 2-0. Teve o lance aí do gol. Eu até achei que estava impedido, sabe? Os caras meteram uma linha lá, que até agora eu não entendi e aumentou ainda mais minha dúvida. Só que eu posso ter dúvida, sabe? Eu achei que foi impedimento, mas eu posso ter dúvida. Os caras do VAR não podem não, hein? Eles estão achando muita coisa. Então a única certeza que eu tenho no lance é que quem opera é realmente quem esculhamba o processo. Porque até com tecnologia, gente, clara, né? Quer dizer, nem tão clara assim, mas até com tecnologia, a turma do VAR está achando muita coisa. Então esse impedimento semiautomático tem que ser implantado para ontem, para ontem. Tem muito time tendo prejuízo por causa dessa marmota desse VAR aí que a gente tem. Aliás, aqui no Brasil é uma bela de uma porcaria, né? E muita gente incompetente operando. Gente, vamos tomar um banho ali e dormir, porque a semana vai ser pesada, dar aquela encoxada na cremosa e aí já era. Então boa semana e um beijo na alma, hein? Meus amigos, minhas amigas, Cruzeiro 2-0 em cima do América, com pênalti que houve, né? O goleiro
Infelizmente escorregou e tocou a perna do Gerson, não tocou na bola, foi pênalti, e um gol do Caio Jorge impedido, uma vergonha não traçar a linha vermelha, impedimento clamoroso, né? Mas o Cruzeiro ganhou, a China Azul aqui no programa, mesmo assim, quer a demissão do Tite. Ninguém concorda com o trabalho dele, brigou com o filho, hein? Os dois brigaram ali na beira do campo. O que será que houve? Um xingou o outro xingou um, coisa ficou feia, hein? Olha, quarta-feira é Mirassol, aí é que é pra valer, né? Mas o Cruzeiro hoje é líder geral do Campeonato Mineiro. Veja como os estaduais não valem nada. O Flamengo ontem se classificou para pegar o Botafogo e o Fluminense vai pegar o Vasco. É uma piada o Campeonato Estadual. Confira agora o nosso GC Cavalo Esporte. Tem uma homenagem nossa ao nosso querido Henrique Maderite, que nos deixou, né? Mas deixou um legado gigantesco de amor, de alegria, de paz para todos nós. Maderite, Deus te receba no céu e conforte o coração da sua família. Tem uma homenagem nossa no nosso GC Cavalo Esporte. Meu último encontro com ele em 2024. Um beijo no coração, uma semana abençoada de discussão do bem. Acabando aqui, Cruzeiro 2, América 0. O Cruzeiro consegue a vitória, vira líder, deve se classificar no Campeonato Mineiro. Um alívio, né? Ufa. Mas, ao contrário de outros jogos onde o Cruzeiro também jogou mal e não venceu, a única diferença é que hoje o Cruzeiro venceu. Claro que o gramado estava ruim, uma série de circunstâncias e tal. Mas, de novo, um futebol muito pobre, muito difícil. Hoje talvez a torcida se comporte um pouco melhor no final do jogo por causa da vitória. Lá em Minas tem muita gente que considera o jogo contra o América um grande clássico e tal. Enfim, eu acho mais folclore do que clássico, mas é um jogo tradicional. Pelo menos o Cruzeiro assume a liderança e vai com tranquilidade para a última rodada para poder garantir a vaga dele na próxima fase e evitar ficar de fora de um campeonato estadual, que é razoavelmente meio constrangedor, embora não seja fundamental. Mas o jogo, de novo, não fluiu legal, o Cruzeiro ficou muito travado, não tem transição, mas hoje dá para botar uma parte na conta do gramado, então eu vou pegar leve. Mas que o Cruzeiro precisa botar a bola no chão e jogar mais bola pelas peças que tem, precisa, né? Precisa jogar um pouquinho mais no chão, construir um pouquinho mais. Hoje foi muita bola direta, muito lançamento, mas se você fosse perguntar pro Tite, ele fatalmente diria, pô, mas naquele gramado era o que tinha pra fazer, então a gente vai ficar com essa resposta imaginária e acreditar que esse seria o argumento. Então tá tudo certo, mas tá faltando futebol ainda. Vamos ver se no próximo, com o gramado sequinho, a gente tem um futebol um pouquinho melhor. Vitória importantíssima do Cruzeiro aqui no Campeonato Mineiro. Cruzeiro assumindo a liderança. Quem diria, né? Começou tão bem, não começou tão bem. E a partir de agora nós vamos analisar esse Cruzeiro 2, América 0. Porque agora, feliz pela vitória do Cruzeiro, que no último jogo, sem ser contra o América, no jogo passado, no primeiro lance do jogo, o Cruzeiro quase fez um gol. Não sei se vocês se lembram. Quase fez um gol. E hoje, de novo, só que dessa vez o Cruzeiro foi mais efetivo, né? O Caio Jorge invadindo a área ali, cai pênalti pro Cruzeiro, né? E o Caio Jorge com uma frieza absurda para poder fazer 1-0. Depois o Cruzeiro teve algumas outras oportunidades, tá? Algumas coisas que eu acho que a gente tem que corrigir. O Matheus Pereira veio correndo aqui, cara, um contra-ataque, tinha umas duas opções para ele poder fazer o passe, ele prendeu demais a bola. Depois, de um outro momento, o Caio Jorge também estava numa condição muito boa de colocar o Wanderson na cara do gol. Acabou tentando resolver sozinho, mas hoje o Cruzeiro já fez um primeiro tempo um pouco melhor. A equipe foi mais organizada, o América teve dificuldades, né, para poder sair da marcação do Cruzeiro. O Gerson, mais uma vez, jogando ali por dentro, junto com o Matheus Pereira. Ele manteve o Christian na direita, com o Arroio na esquerda. Eu estava sentindo falta do Caio Jorge aparecer, né, mais para o jogo, e hoje ele teve essas oportunidades de jogar, inclusive, como ele gosta, né, que é pegar a bola em velocidade, partir para cima, dar aquele arranque, né, que é a característica do Caio Jorge. Então, um bom primeiro tempo do Cruzeiro. À medida que o primeiro tempo foi passando, o rendimento do Cruzeiro até caiu um pouco. O primeiro tempo foi ficando um pouquinho mais morno, né, pro final, aquele joguinho mais pragmático, um jogo mais travado. Só que aí tem o seguinte, o Cruzeiro, no segundo tempo, geralmente o time cai a produção. Aí hoje eu não sei se foi uma queda de produção do Cruzeiro ou se realmente o Cruzeiro quis desacelerar o jogo pela vantagem conquistada 2-0 no primeiro tempo, que às vezes é um pouco perigoso, né, porque 2-0 você toma um golzinho ali, o adversário tá vivo na competição de novo, né. Então o Cruzeiro tentou controlar um pouquinho mais o jogo, mas no segundo tempo, né, nós precisamos manter, principalmente fisicamente, né, a pegada lá em cima, porque o Cruzeiro cai muito esse rendimento no segundo tempo. E aí depois ali com 13, 15 minutos o Tite resolve dar uma mudada no Cruzeiro, né, tira o Matheus Pereira, tira o Gerson, e aí coloca o Japa, coloca o Matheus Henrique, e o jogo ficou mais controlado. A sensação que eu tive foi essa, né, o Cruzeiro tentou mais segurar a equipe do América, que voltou querendo mais, até porque estava perdendo já, né, por 2-0, mas hoje o Cruzeiro teve a paciência, teve o equilíbrio, né, de conseguir segurar esse 2-0 até o final, sem ficar passando tanto sufoco. Eu ainda